Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre inclusão social. Você vai conhecer um programa chamado Seção Azul, que é destinado a pessoas com autismo. Cerca de 2 milhões de pessoas em todo o país são portadoras de transtornos do espectro autista. Esses transtornos geram dificuldade no desenvolvimento da linguagem e nos processos de interação social e de comunicação. Entidades lutam para conseguir visibilidade à causa. O objetivo é acabar com todo e qualquer preconceito a pessoas com autismo. Essa luta tem gerado resultados. Uma delas é a lei municipal que determina que estabelecimentos públicos e privados incluam nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. Do ponto de vista privado, organizações também se movimentam. Um dos projetos é a Seção Azul. A ideia é realizar sessões de cinema adaptadas para crianças com autismo e toda a sua família. Já que falamos da Seção Azul, vamos conversar com Leonardo Cardoso, organizador do projeto. Leonardo, as sessões de cinema precisaram ser adaptadas? Elas precisaram, sim, até para tornar o ambiente do cinema mais confortável, mais amigável às crianças com distúrbios sensoriais, né? Que a gente colocou genericamente distúrbios sensoriais para não limitar só as crianças com autismo, porque o projeto originalmente foi criado para atender as crianças com autismo, mas a gente tem recebido também o foco e tem dado foco também em outras crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, X frágil. Então, por isso que a gente colocou, a gente fala que a gente faz sessões adaptadas para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias. Então, é mais para tentar fazer com que esse ambiente fique mais amigável e fique mais confortável para elas. E como é que esse ambiente fica mais confortável para elas? Então, o som fica mais baixo, então a gente utiliza a sonorização mais baixa. O ambiente fica à meia luz, não fica totalmente escuro. A gente tem um certo cuidado com a refrigeração para o ar não ficar muito gelado. E em todas as nossas sessões a gente atua com voluntários, que são pessoas capacitadas, passam por uma capacitação online e todas as primeiras sessões de cada local que a gente vai e finaliza a capacitação com a equipe que vai ficar responsável pelas sessões daquele local, para que possam dar todo o apoio, toda a atenção às famílias que vão participar, né? Às vezes uma criança não quer entrar, às vezes o pai está com alguma dúvida, não sabe como auxiliar a criança, e aí o voluntário vai ali, auxilia. Às vezes vem uma mãe com uma criança, mochila, vem uma criança de colo, enfim, aí quer comprar pipoca, a gente vai ali, dá um auxílio também. É aquela coisa eu costumo falar que é um pouco de empatia, né? Você se colocar um pouco no lugar da pessoa também e falar assim, poxa, vamos ajudar também. Toda essa orientação aos pais é muito importante, ou seja, é uma socialização das crianças e também dos pais, em um ambiente que normalmente a gente não percebe essa frequência. Na verdade existe a socialização entre as crianças, a gente já teve retorno dos pais, que assim, poxa, é a primeira vez que eu vi meu filho assim socializando tanto, brincando com o brinquedinho do amigo e tal. Então, assim, a gente vê que as crianças se soltam mais, se socializam mais nesse ambiente. Eu acho que elas se sentem mais à vontade e aí por isso acabam se soltando mais. Mas também é um ambiente que a gente percebe uma troca de informações entre os pais. É uma coisa que a gente esperava que acontecesse, mas a gente não estimulou isso. Na verdade, era algo que a gente esperava estimular com outras ações, mas que a gente acabou nem fazendo essas outras ações, mas a gente vê que já ocorre. Então, a troca de informações entre os pais, como é que você faz, qual o tratamento que você faz, enfim, poxa, olha, tenta isso que eu acho que talvez funcione, tem sido bem legal. Essas sessões já acontecem desde 2015, com mais de 300 apresentações, 300 sessões. Que tipo de retorno vocês têm em relação a essas crianças? Bom, a gente tem tido um retorno muito prazeroso, acho que é assim, não sei se é a palavra certa, muito carinhoso, vamos dizer assim, porque a cada sessão que a gente faz, a gente acaba se emocionando um pouco, porque para muitas crianças com autismo, com distúrbios sensoriais, enfim,
os pais acabam... o que acontece? Os pais acabam ficando mais reclusos em casa, porque não sabem qual vai ser a reação de levar o filho ao cinema, então ficam com receio de levá-los a esse ambiente. Então, para muitos deles, a primeira oportunidade de levar o filho a uma sessão de cinema foi através da Sessão Azul. E a partir daí elas já começam a frequentar de forma regular? Frequentam de forma regular. Então, assim, em cada local que a gente faz, o pessoal, as equipes de voluntários relatam que assim, já conhecem, já começam a conhecer as crianças pelo nome. Então, já começam até a criar amizades então, com as crianças. Então, a gente brinca até em alguns lugares que tem os voluntários que são imã de criança, porque às vezes as crianças querem brincar com elas, enfim, com essas voluntárias. Então, tem sido bem legal. E assim, é um carinho muito grande que a gente recebe das crianças, talvez porque elas sintam também que a gente está passando esse amor, esse carinho para elas. Né? Há uma preocupação muito grande num ambiente confortável. Sim. Né? É uma animação infantil que passa na tela ou um filme de longa duração, por exemplo? Essas crianças elas podem caminhar dentro do cinema, como é que é na prática? Bom, na prática, a gente uma outra adaptação que eu acabei esquecendo de falar, foi que realmente elas podem circular durante a sessão pelo cinema como uma forma de se acalmarem, de se regular. É importante dizer que a gente não estimula isso, né? Porque como a ideia da Sessão Azul, na verdade, é elas se ambientarem ao cinema. Até para elas, com o passar do tempo, elas não precisarem mais dessas adaptações e poderem ir às sessões sem nenhuma adaptação, não dependerem mais da Sessão Azul. Então, a gente passa até uma vinheta no início da sessão tentando fazer uma orientação. Olha, pode circular no cinema, mas o ideal é que ele fique o máximo de tempo sentado. É uma espécie de extensão do trabalho terapêutico. É uma extensão no sentido de socialização, de uma atividade externa de socialização. Não que a gente faça um trabalho terapêutico na sala de cinema. É como se fosse uma atividade extra, vamos dizer assim, de socialização, nesse sentido. Por exemplo, o trailer do cinema acaba não sendo mostrado para deixar mais confortável, mais curto? Não tem nenhum não passam trailers de cinemas, assim, até porque hoje os trailers, se eu não me engano, já estão com 15 minutos de duração, então assim, a criança já não teria muita paciência. E outra coisa, às vezes, o trailer também um outro problema que acarreta o trailer, é que às vezes passa um filme que pode chamar mais atenção, passa uma animação que pode chamar mais a atenção da criança do que o que vai ser exibido naquela sessão. Então, aí pronto. E aí, assim, por exemplo, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Recentemente, a gente teve uma sessão com uma animação infantil que é bem conhecida. E aí, assim, se passar um outro trailer com uma animação que eles gostem mais, eles podem não querer ficar mais na sessão porque achavam que era aquela outra animação. Então, aí fica aquela coisa, tipo, já desperta, já ficam um pouco irritados com aquilo. Então, a ideia do trailer não é essa. Leonardo, de que forma que os pais podem procurar o projeto? Onde que a gente consegue essas informações para poder fazer essa programação e estar nessas sessões? Então, nós temos nas redes sociais, a gente tem o Facebook, o Instagram, o Facebook /Sessão Azul, Instagram /Sessão Azul e também pelo site www.sessãoazul.com.br. E a gente também disponibiliza todo mês uma newsletter com a programação mensal da Sessão Azul. Então, para receber essa newsletter, basta ir no nosso site e se registrar no nosso site, colocar lá o e-mail e falar que quer receber essa newsletter, que automaticamente a família vai receber essa programação. Então, é uma forma de sempre receber isso aí. Leonardo, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.